Pensa comigo numa coisa. Um texto escrito tipo 1000 anos antes de Cristo. Nele, um rei, em meio a uma angústia profunda, descreve seu sofrimento. E o mais impressionante é que, sem ter a menor ideia, ele está detalhando a cena da crucificação com uma precisão assim absurda. A pergunta é: como isso é possível? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. Como é que as palavras de Davi, falando da dor pessoal dele, puderam antecipar de uma forma tão clara os acontecimentos ao pé da cruz 1 milênio inteiro depois? Olha, a resposta não é uma coincidência, de jeito nenhum. Ela está num conceito teológico profundo e, sinceramente, fascinante. E a chave para desvendar esse mistério todo tem nome. É a tipologia bíblica. Ok, vamos mergulhar nisso juntos. Basicamente, é uma forma de enxergar como Deus foi, sabe, costurando a história de propósito, com um plano bem claro em mente. Para ser bem direto, tipologia é o estudo de como certas pessoas, eventos ou até instituições lá do Antigo Testamento, que a gente chama de tipos, funcionam como se fossem sombras, uma prévia. Elas apontam para uma realidade muito maior que é o antipo, e esse antipo se cumpre de forma plena em Jesus Cristo. Essa analogia do molde é perfeita para a gente entender. Pensa assim, o tipo é como uma forma, o molde, que define o contorno, os detalhes. O sofrimento de Davi, nesse caso, é esse molde. E o antipo? Bom, o antipo é a realidade, é aquilo que preenche a forma perfeitamente. Cristo na cruz. Faz todo sentido, né? A sombra só existe porque tem algo real projetando ela. E para a gente ver isso na prática, vamos focar no exemplo talvez mais impactante de todos, o rei Davi como um tipo de Cristo. A vida dele, as palavras dele, são um dos exemplos mais claros que a gente encontra em toda a Escritura. Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela mostra que essa conexão toda não foi um salto no escuro, mas uma ponte que foi construída ao longo de 1000 anos. Primeiro, lá por volta de 1000 a.C., a gente tem o tipo, o rei Davi e seu sofrimento. Depois, vem a ponte. Séculos mais tarde, os profetas anunciam que um novo Davi, um rei perfeito, viria da linhagem dele. E por fim, o antipo, Jesus, o cumprimento de tudo. Então vamos aos textos. No Salmo 22, Davi, em agonia, escreve: "Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica." É uma descrição muito, mas muito específica que nasceu ali, da experiência pessoal de perseguição e abandono que ele estava vivendo. Agora vamos dar um salto no tempo. Profetas como Jeremias pegam essa figura de Davi e a projetam lá no futuro. Eles prometem um renovo justo da casa de Davi, um rei que traria a justiça perfeita. Era como se eles estivessem preparando o palco para o que estava por vir. E então, a gente chega no momento do cumprimento. 1000 anos depois daquele salmo de Davi, ao pé da cruz, o Evangelho de João relata exatamente o que aconteceu. Os soldados dividiram as vestes de Jesus e sobre a túnica eles lançaram sortes. A palavra, escrita na dor de um rei, se torna um fato concreto na morte do Messias. É de arrepiar. E quando a gente coloca lado a lado, como nessa comparação, a precisão é simplesmente inegável. Não é uma semelhança poética, é uma correspondência literal. Repartem as vestes, lançam sortes sobre a túnica. Cada detalhe do tipo encontra seu lugar exato no antítipo. É como se fosse uma assinatura de Deus na história. Fica bem claro, então, que a tipologia é muito mais do que só uma curiosidade literária. Ela aponta direto para o coração da mensagem bíblica. Mas, afinal de contas, por que isso é tão importante? Bom, ela importa porque revela que existe um plano, um design intencional por trás de toda a narrativa da Bíblia. Mostra que o Antigo e o Novo Testamento não são coleções de livros independentes, mas duas partes de uma única e grandiosa história, perfeitamente conectada. E, acima de tudo, aponta para a centralidade absoluta de Jesus, mostrando que toda a Escritura, de alguma forma, converge para ele. Com essa chave de leitura em mãos, as Escrituras se abrem de uma forma completamente nova. Cada personagem, cada evento pode ser visto como uma pecinha de um mosaico que, no final, revela uma imagem muito maior e mais clara. E isso nos deixa com uma reflexão, um convite. Além de Davi, que outras sombras do Antigo Testamento se revelam em Cristo? Pense em Adão, no Cordeiro da Páscoa, em Moisés. A descoberta desses padrões é fascinante e enriquece demais a nossa compreensão da fé.
Se esta análise da palavra trouxe um pouco mais de luz e profundidade para sua leitura, curta este conteúdo. E o mais importante, compartilhe para que mais pessoas também possam descobrir a riqueza e a unidade da mensagem bíblica.